Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Mortal Kombat ganhou mais uma adaptação para o cinema ou streaming e, aproveitando o lançamento, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a história dos grandes sucessos dos games e suas adaptações cinematográficas. Então, vem comigo, eu sou Leonardo Delahy e você está no Cine Games. Bom, pessoal, antes de mais nada, não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar as notificações. Eu fiz uma pesquisa rápida, confesso, na internet e, para minha surpresa, eu identifiquei que existe mais de 40 produções. Exatamente, são 40 filmes baseados em jogos. E, historicamente, tudo começou na década de 90. E o primeiro jogo, digamos assim, um grande sucesso de um videogame até uma versão cinematográfica foi o clássico da Nintendo, Super Mario Bros. O filme foi lançado mais precisamente em 1993 e tinha no seu elenco o ator Bob Hoskins, John Leguizamo interpretando respectivamente Mario e Luigi, e o vilão Koopa ou Koopa foi interpretado pelo ator Dennis Hopper. Agora, ainda na década de 90 foram realizadas ainda mais 5 produções: Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat Aniquilação e Wing Commander. Para ser sincero, eu não sei se vale a pena falar sobre os filmes que eu citei, exceto Mortal Kombat, lançado em 1995, porque para mim ele é a melhor adaptação de um jogo para os cinemas. E eu vou dizer para vocês por que eu acho que Mortal Kombat se diferenciou dos demais filmes, não só lançados naquele mesmo período, década de 90, como até mesmo recentemente. E eu vou apontar para vocês 3 questões. O primeiro ponto para mim é o seu roteiro. Eu achei ele, quando eu falo eu achei ele, eu até vi o filme recentemente, mas para a época, eu vou também me prender um pouco, ele foi muito bem elaborado. Tem uma história simples? Uma história simples, é uma história de vingança. O Shang Tsung mata o irmão do Liu Kang, ele simplesmente quer vingança, entra no torneio Mortal Kombat e tudo mais. Só que, se compararmos o roteiro de Mortal Kombat com os demais filmes, e aí eu vou fazer uma comparação rápida com o Street Fighter, Mortal Kombat tem muito mais, digamos, riqueza em termos de diálogo, em termos de história, do que Street Fighter, lamentavelmente. E um outro ponto que Mortal Kombat se destaca, coisa que você não encontra no Street Fighter, é justamente o que? Foi a manutenção das principais características encontradas no jogo. Ou seja, aqui a única coisa que você não tem é violência. Por quê? Porque quando o filme estava sendo feito, os produtores queriam que ele tivesse classificação PG-13, ou seja, para isso você não poderia botar sangue, não poderia botar mortes, não poderia botar principalmente palavrão. Mas os personagens ali, nós temos o Johnny Cage, um ator de cinema, nós temos a Sonya Blade, que é uma policial, nós temos o Liu Kang, que é um monge, Shaolin, se eu não me engano? Acho que é Shaolin, se eu não me engano. Mas o Raiden, que é interpretado pelo Christopher Lambert como o Deus do Trovão, mas nada foge da sua característica. O Kano, que é, no caso, um ladrão, né, que é por causa dele que a Sonya acaba entrando no navio e vai parar no torneio do Mortal Kombat. E o terceiro ponto, na minha opinião, é que o diretor, o Paul W.S. Anderson, que eu vou falar dele mais lá pra frente, ele era um grande fã do jogo. Então, quando você gosta do jogo, você conhece o jogo, fica mais fácil de como melhor transformá-lo para um público, digamos assim, não conhece a história, não é muito fã do jogo ou nem sequer conhece o jogo. Esses, para mim, são os principais pontos que fazem Mortal Kombat o melhor filme de videogame até hoje. Bom, agora vamos falar dos filmes lançados na primeira década dos anos 2000. Foi nesse período que tivemos um verdadeiro boom nos lançamentos de filmes baseados em jogos, e foi justamente nessa década que surgiram as primeiras franquias, como Tomb Raider, protagonizada pela atriz Angelina Jolie, e Resident Evil com a Milla Jovovich, dirigido, sabe por quem? Paul W.S. Anderson, o mesmo diretor de Mortal Kombat.
Entretanto, gostaria aqui de destacar um filme e uma personalidade dessa primeira década. Começando pelo filme, gostaria de mencionar o que para mim foi o melhor filme feito durante esse período e o segundo melhor filme baseado em jogos. Terror em Silent Hill, lançado em 2006. O Terror em Silent Hill segue o mesmo exemplo de Mortal Kombat que eu falei lá atrás, filme lançado em 1995. Ou seja, ele consegue transportar para o filme toda a atmosfera que encontramos no jogo. É claro, ele sofreu algumas adaptações, principalmente o seu protagonista. No jogo, você joga com um homem, no filme, o protagonista é uma mulher. Mas, sinceramente, não é esse detalhe que você pode dizer que o filme, é horrível. Pelo contrário. Outro ponto também que mencionei falando de Mortal Kombat lá atrás é justamente o roteiro. Aqui temos uma história muito bem contada e ela utiliza, como eu citei, as principais características do jogo. Só que, o que é melhor? Não teve fanservice, ou seja, não foi jogados elementos somente para agradar o fã. Todos os elementos encontrados no filme Terror em Silent Hill, que são características que você encontra no jogo, são muito bem colocadas, tem um propósito, tem um motivo, não está lá simplesmente jogado. Agora, com relação à personalidade, que eu pretendo destacar, é o diretor alemão Uwe Boll. Não sei como pronuncia Uwe Boll, mas vou falar Uwe Boll. Eu realmente não sei o que falar sobre essa personalidade, que, queira ou não, foi muito importante para as adaptações cinematográficas dos jogos. O Boll foi responsável, para vocês terem uma ideia, mais de 10 longas baseadas em jogos. Entre eles estão Alone in the Dark, com Christian Slater, In the Name of the King, A Angel Siege Tale, com Jason Statham, e Far Cry e a trilogia Blood Rain. Assim, sendo bem sincero, eu acredito que não há nenhum filme do Boll que vale a pena se destacar. Sério. Todos, praticamente todos os filmes são de uma qualidade questionável, roteiro simples, péssimos diálogos e vários clichês. Esses são os filmes do Uwe Boll. E aí, no caso, eu estou falando especificamente baseados nos filmes dele nos jogos. Mas se a gente for analisar de uma outra forma os filmes do Uwe Boll, provavelmente ele nunca teve interesse, sabe, em pegar esses filmes e transformar num blockbuster, levar para o grande público, botar no cinema, em ser as salas de cinema, ganhar uma bilheteria. Não, acredito que nunca foi o objetivo dele. Eu acho que ele gostava de ser diretor. Na Alemanha tem um incentivo à cultura, então ele pegava muito dos filmes baseado nesse incentivo à cultura que a Alemanha oferece. Mal comparando, seria algo como a nossa Lei Rouanet, só para vocês terem uma noção. Agora, a gente pode também pensar o seguinte: alguns filmes do Uwe Boll podem ser, se a gente for classificar eles como filme B, ok, ou seja, aqueles filmes que não têm grande orçamento, alguns filmes se destacam bem, como, por exemplo, para mim, Em Nome do Rei, que no caso é um filme baseado no jogo Angel Siege, como eu comentei, estrelado pelo ator Jason Statham. Bom, agora vamos falar sobre a segunda década dos anos 2000. Nessa segunda década, eu interpreto esse período como uma maior participação das produtoras de jogos, desenvolvedoras, detentoras dos direitos dos jogos nas produções cinematográficas. E aqui eu gostaria de destacar 2 filmes. Warcraft, dirigido por Duncan Jones, no caso o título traduzido é Warcraft, o primeiro encontro entre dois mundos, e Assassin's Creed. Sobre Warcraft, particularmente, eu achei o filme assim bem interessante. Eu realmente gostei dos efeitos visuais, as caracterizações dos orcs, sabe? Foi assim, para mim um destaque do filme. Eu achei maravilhoso. Mas o Warcraft, para mim, ele peca muito no excesso de fanservice e não acrescenta em nada na narrativa. Então, assim, se eu comentei lá atrás de Silent Hill, onde ele pega características e essas características fazem parte da narrativa, são coerentes com o roteiro, beleza. Em Warcraft, não. Em Warcraft você tem muito fanservice, mas assim, não faz muito sentido. Um exemplo bobo que aparece por segundos são os Morlocks, se eu não me engano.
É uma cena que tem o personagem principal está andando a cavalo, passa o que seria por Goldshire e só. Então assim, diferente do que aconteceu com Paul W.S. Anderson em Mortal Kombat, aqui no filme Warcraft, apesar do Duncan Jones também ser um fã, no caso do jogo que ele está dirigindo, não houve essa dosagem equilibrada entre o roteiro e o fanservice. É a única crítica que eu tenho de Warcraft. Mas de resto, recomendo, filme muito bom, vou assistir no cinema. Olha, em questões de visuais, maravilhoso, maravilhoso. Já o Assassin's Creed, eu considero apenas como um filme mediano. Por quê? Embora a Ubisoft estivesse presente na produção, ela provavelmente, se eu não me engano, ela também estava envolvida com o roteiro, você vê claramente que ela não tem experiência em cinema. Então assim, o roteiro tem muito furo, sabe? Tem muito furo. Então, eu entendo a Ubisoft querer fazer um filme, tá à frente de um filme para mostrar toda aquela característica do jogo que ela desenvolveu, porém ela não tem experiência, não tem um know-how para fazer filme. Então, não necessariamente um elemento que funciona no jogo vai funcionar na tela do cinema. Esses são os dois destaques que eu gostaria de falar sobre a primeira década dos anos 2000. Claro, também tem outros filmes também muito bons, que é o Tomb Raider, A Origem, que é um filme baseado no jogo, né, dessa nova Lara Croft. Mas estou mencionando rápido aqui porque o filme, na verdade, é o roteiro do jogo. Então, assim, é uma coisa que me incomoda um pouco hoje. Por exemplo, vai ter a série do The Last of Us, mas rolou um boato que ia ter um filme do The Last of Us. Vai ter um filme agora do Uncharted. A questão é que hoje em dia os jogos estão cada vez mais com roteiros muito bem elaborados. Os jogos hoje são um filme, praticamente. Principalmente os desenvolvidos pela Naughty Dog, como Uncharted e The Last of Us. Então assim, eu fico pensando, será que de repente eu quero ver um filme que vai reproduzir exatamente a mesma história que eu encontrei no jogo? Sabe, isso é uma coisa que, sendo bem sincero, respondendo, não me interessa. Por outro lado, me interessa saber como é que era a vida do Joe enquanto ele estava com o irmão e não conheceu a Ellie. Não sei. Tudo pra mim, no final das contas, é uma questão de roteiro, pra ser bem sincero. Se a história for muito bem contada, beleza. Se a história só está sendo contada por contar, para atrair público que gosta do jogo e tentar fazer bilheteria e não tiver nenhum elo com o jogo, pra mim não interfere em nada. A verdade é essa. Bom, pessoal, eu fiz aí, na verdade, uma breve história sobre as adaptações dos jogos no cinema. Não me aprofundei em muito filme, porque eu não sou nenhum especialista na sétima arte, meu objetivo não é esse. É apenas aproveitando o lançamento de Mortal Kombat e eu gostaria de falar sobre filmes que já tiveram suas versões cinematográficas, isso sem falar os filmes que foram diretos para vídeo, né, para locadora na época, o streaming e tudo mais. Aqui eu só estou falando dos filmes que foram para o cinema. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui que filme que você gosta, que filme que você não gosta. Se tem um filme que você gostaria que fosse melhor, que tivesse uma representação melhor. E também comentem o que vocês sugerem, o que vocês gostariam que eu falasse sobre filme, sobre música não, né? Não tem música. Sobre filme, sobre games. Fique à vontade. Sou Leonardo Del Rio e até a próxima.